Conselheiro substituto Licurgo Mourão, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, presente aqui no primeiro Congresso Internacional de Tribunais de Contas em Foz do Iguaçu. Nota-se no evento uma presença bastante expressiva dos conselheiros substitutos, que são conselheiros de carreira, que cada vez mais têm uma visibilidade em tribunais de contas, seja naqueles, inclusive, que conselheiros indicados tiveram que sair por um motivo ou outro, e que assim conseguem manter as rotinas e, ao mesmo tempo, aprimorar muitas vezes os critérios de avaliação. Em que sentido, conselheiro, o senhor acredita que os substitutos têm contribuído para o avanço técnico dos tribunais? Na verdade, o Brasil vive um novo paradigma, né? Com a crise fiscal que foi instalada na federação como um todo, surgiu a necessidade de nós rediscutirmos aspectos como a governança, aspectos como o melhor controle das contas públicas. E é claro que nós estamos falando de atividades extremamente complexas, né, em que é necessário uma capacitação, uma experiência de vida, para que esses grandes entraves, né, que hoje fazem com que a administração pública brasileira não consiga entregar resultados aos cidadãos seja enfrentado. Então eu particularmente entendo que a forma como os tribunais de contas foram desenhados pelo Constituinte é uma forma extremamente interessante, que nós aliamos a experiência, né, de gestores públicos já experimentados, já testados, com o equilíbrio de uma formação um pouco mais técnica, uma formação que vai permitir que esses grandes enfrentamentos sejam feitos. É muito salutar quando nós vemos num evento como um Congresso Internacional de Tribunais de Contas, não só o interesse, né, dos conselheiros substitutos, também de muitos procuradores e técnicos. A nossa grande missão é realmente ajudar a administração pública para que a administração pública brasileira seja levada a patamares de governança condizentes com tudo aquilo que o cidadão entrega ao governo em termos de tributos, o que hoje realmente não acontece. Então eu particularmente acredito que a contribuição não só dos conselheiros substitutos, mas dos conselheiros, dos procuradores e de todos os técnicos, né, auditores de controle externo que fazem os tribunais de contas em todo o país, é contribuir com esse grande esforço. Nós temos uma grande nação, nós temos uma nação rica em recursos naturais, né, sem muitos acidentes, né, sem muitos fenômenos da natureza, então temos tudo para dar certo. A grande dúvida é por que não chegamos? Porque talvez falte esse grande esforço. E esse embasamento técnico para o qual os conselheiros substitutos contribuem muito, ele é fundamental também para evitar, digamos, a politização das decisões? Eu particularmente acredito, Sérgio, que a politização por si só, ela não é um grande problema. Até porque em toda e qualquer decisão relativa ao gasto público, nós sempre vamos ter uma decisão política por trás. Uma opção legítima que aquele gestor que foi eleito democraticamente apresenta à população como sendo, na sua visão, a melhor forma de resolver os grandes problemas. A questão é quando a politização, ela na verdade gera um entrave, ou seja, quando aquelas decisões que são técnicas, poderiam trazer melhores resultados, elas não são levadas em consideração por uma visão extremamente equivocada, ou então uma visão que não seja tão democrática. Nós temos vários exemplos. O mais recente, por exemplo, diz respeito à polêmica em relação à inclusão ou não de gastos com inativos na despesa de pessoal. Ou seja, nós temos uma obrigação legal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal há 20 anos e que até hoje ainda gera discussões, né, de ordem técnico-políticas, se são para inserir ou não nesses gastos. Isso tem levado a um esgotamento, né, da capacidade de investimento do Estado. Por quê? Porque essas polêmicas, infelizmente, em alguns estados ainda estão presentes. Ou seja, se nós tivéssemos tido a opção técnica de obedecer à lei da forma como ela foi desenhada, muito provavelmente esses estados que hoje estão em situação, né, de crise fiscal tivessem tido melhores oportunidades de manejar com essa problemática.